aqui hoje para falar com vocês sobre um assunto que a gente vai praticar por alguns minutos aqui e que vai realmente te ajudar demais a melhorar sua pronúncia no inglês. Esse assunto, ele é um grande problema para o brasileiro. Eu vejo com todos os meus alunos, sem exceção, todos eles têm dificuldade de lidar com o que a gente vai falar hoje aqui, quando eles ainda não conhecem esse assunto, né? Claro. Então, esse assunto é o silent E. É uma letrinha, essa letrinha E aí, que no inglês a gente chama de silent E, que aparece em muitas palavras, hoje a gente vai ver vários exemplos com ele. E que se a gente não entende isso, a gente tenta pronunciar e não sabe por que, que a nossa pronúncia soa estranha. Muitas vezes as pessoas nem entendem o que a gente fala, porque o brasileiro não está acostumado a ter tantas letras que são mudas, como acontece no inglês. Inclusive, eu quero trazer mais algumas aulas sobre esse assunto aqui, porque existem outras palavras com, digamos assim, formas inusitadas de letras mudas, letras que não são pronunciadas, apesar de estarem escritas na palavra. E se você não existe uma regra universal para isso. Se você não souber, você vai errar a pronúncia completamente e a chance da pessoa não te entender é muito grande. O que acontece com o silent E? O silent E, ele está ali escondido em várias palavras no inglês. Ele não é pronunciado, por isso que a gente fala que ele é silencioso, né? E quando isso acontece, acaba transformando a forma de pronunciar uma palavra por causa disso. Inclusive, se você tentar pronunciar você vai modificar o som da palavra, pode até transformar aquela palavra em outra. A outra coisa que ele faz, se ele estiver no final da palavra, é que ele transforma ou ele varia o som da sílaba anterior. Por exemplo, se você vê uma palavra que se escreve B-I-T-E, a gente fala bite, porque a gente tem uma vogal longa que precede o silent E. Se ele não estiver ali, isso é uma outra palavra, B-I-T, bit. No caso desse exemplo aqui, curiosamente, bite pode ser o verbo to bite, que é morder, e bit é mordeu, é o passado. Mas existem situações onde, quando a gente não pronuncia o silent E, a palavra pronunciada é uma palavra completamente diferente. Também pode acontecer. Então, o que a gente tem que fazer? A primeira coisa, quando a gente começar a enxergar o silent E, a gente ignorar o som daquela letra E, certo? Conforme você vai aprendendo que ele existe ali, vai começando a notar na palavra, a sua pronúncia melhora automaticamente. E aí, a gente, através da prática, vai solidificar isso. Então, por isso que a leitura é importante. Quanto mais você ler e repetir a presença do silent E que você vai encontrar nos textos, isso vai te ajudando, agora que você tem essa consciência, a não pronunciar as coisas mais de forma errada, tá? Eu tenho aqui hoje 30 palavras com o silent E em posições diferentes da palavra, para palavras mais longas, onde ele se encontra no meio da palavra, em sílabas diferentes, e palavras curtas, onde ele aparece no final da palavra, ok? A gente vai ver alguns exemplos aqui, inclusive treinando esse silent E com frases também. Vamos ver alguns exemplos práticos aqui que eu posso te dar agora, mas eu já vou compartilhar minha tela com você e você vai ver uma lista de palavras para você ler e repetir comigo oralmente. Por exemplo, a palavra, uma das mais famosas que eu uso é house. House. Quantos brasileiros tentam falar house? Puxam o som do E no final da palavra. House. O segredo principal é pronunciar o som puro da consoante. É por isso que é importante você treinar a pronúncia pura das consoantes. A consoante K é K ou C, né? K. A consoante D. A consoante T. A consoante M. Veja, todos esses sons, eles são sons puros da consoante.
Então, você não pronuncia a vogal formando uma sílaba. Você acaba no som da consoante. A gente viu house. Olha a outra palavra, bake. Bake. O verbo make. Outra palavra, tape. E aí a gente tem palavras mais longas, como celebrate, independent. Com isso, a gente vai entendendo melhor como que o inglês funciona. Vamos praticar essas palavras. Você vai praticar junto comigo agora 30 palavras com silent E, das palavras mais curtas até as mais longas. Olha só, eu vou compartilhar agora com você, para você ver as palavras que têm uma sílaba. Vamos começar com palavras pequenas. Aqui está. Repete junto comigo agora, então. Bake, lake, make, same, tape, hope, note, ride, five, cube. Veja como que o fato do silent E estar presente, ele modifica o som da vogal da sílaba anterior. A gente tem a palavra back, por exemplo. B-A-C-K, com o som aberto, a vogal aberta. Aqui, a gente pronuncia ela fechada como em bake, e lake, e make. Mas no finalzinho, você vai ver ali no número 7, eu deixei escrito ali, olha a diferença de som, onde a gente vê a presença do silent E, note, que é uma nota, uma anotação, note, e not. Olha a diferença. Ride, e sem o silent E, rid. Cube, número 10, sem o silent E, fica cub. E são palavras completamente diferentes, sentidos diferentes, certo? Aqui agora vamos fazer com duas sílabas, olha só. Shape, phone, invite, inside, table, people, before, homework, complete, outside. Muito bom. Veja que continuamos vendo o silent E no final da palavra, né? Mas as palavras estão ficando mais longas. Há uma coisa que você também percebe é que no inglês, a maioria das vezes, as sílabas mais fortes aparecem no começo da palavra, certo? Olha só, por exemplo, essas que a gente vai ver agora. São palavras com 3 sílabas e que contêm o silent E no final. A tendência do brasileiro, por ver o E, quer pronunciar o E e aí acaba alongando o som ou enfatizando o som no final da palavra, que é o oposto do que deveria ser feito no inglês. Muitas vezes, por exemplo, as pessoas falam absolute e é absolute, absolute. E tem uma infinidade de palavras onde isso acontece. Então, é outra coisa para você prestar atenção, tá? Vamos ver essa lista. Absolute, favorite, chocolate, decorate, celebrate, estimate, generate, independent, incomplete, appreciate. Algumas palavras bem diferentes. Eu quero que você repita essas palavras, porque é importantíssimo você notar e adaptar a sua pronúncia para a sílaba forte da palavra e para a falta do som do silent E, ok? Vamos ver alguns exemplos aqui
onde a gente encontra o silent E no meio, tá? Junto com uma frase. Olha só, eu vou ler essa frase, leia junto comigo e pratique oralmente. My mom bought fresh vegetable soup for dinner. My mom bought fresh vegetable soup for dinner. This brand of chocolate is my favorite. The photographer asked us to look at the camera and smile. Então, a gente está vendo aqui, agora a gente vai ver esses exemplos onde o silent E está presente em palavras mais longas, só que junto com as frases, para a gente praticar no contexto, ok? Repita comigo oralmente essas palavras, junto com as frases, para você praticar a pronúncia delas. My mom bought fresh vegetable soup for dinner. My mom bought fresh vegetable soup for dinner. This brand of chocolate is my favorite. This brand of chocolate is my favorite. The photographer asked us to look at the camera and smile. The photographer asked us to look at the camera and smile. Veja agora para palavras mais longas, onde a gente viu que acontece o silent E, junto no contexto de frases de novo aqui. Vamos ler mais alguns exemplos. The professor explained the different options we could choose from. The professor explained the different options we could choose from. Her everyday routine starts with a cup of coffee. Her everyday routine starts with a cup of coffee. Ah, a gente pronunciou o som do E no final da palavra coffee. Sim, a gente tem dois E's ali. Isso aí não é silencioso, tá? Coffee. Se você deixar de pronunciar o E, nesse caso, você fala cough, que quer dizer tossir. Então, não faça isso. Pronuncie aqui com ênfase mesmo, coffee, porque a gente tem duas letras, duas vogais E, tá bom? Não se trata do E silencioso. E por último aqui, the instructions were excellent, but very long. The instructions were excellent, but very long. Very good. Agora chegou a hora da verdade. O que eu vou fazer com você? Eu vou colocar algumas palavras aqui na tela e você vai ter que pronunciar antes de eu falar a palavra, para ver se você acertaria a pronúncia com o E silencioso. Ok, vamos lá? Primeira palavra aqui. Bake. Tape. Ride. Cube. Shape. Invite. Homework. Complete. Absolute. Decorate. Generate. Independent. Incomplete. Appreciate. Por último, agora, tenho 10 frases. Você vai ler oralmente
prestando atenção na sua pronúncia. E aí depois você ajusta, quando eu ler a frase, ajuste sua pronúncia junto comigo, ok? I need to make a phone call before the meeting. She left the note on the table for you. Please close the door quietly. He bought a new white jacket yesterday. The cake tastes quite delicious today. I want to write a message to my friend. They live in a small cube-shaped house. Don't waste your time arguing. The instructions are simple and easy to follow. The sun began to shine after the storm. Great job! É isso aí. Eu recomendo que você repita várias vezes as palavras e frases até que isso se torne bem natural para você. Boa sorte e até mais!